irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, na carta de Tiago, último capítulo de Tiago, Tiago capítulo 5, versículos 12 até o 20, por favor. Uma alegria recebê-la nessa manhã, tempo para adorarmos juntos, que a palavra do Senhor nos edifique nessa manhã. Está escrito assim, Tiago, capítulo 5, dos versículos 12 em diante. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus irmãos, um detalhe técnico só, eu tenho a impressão que está estourando um pouquinho, é perceptível aos irmãos? Então eu vou trocar de microfone e vou usar o microfone maior, que é importante que não haja o ruído na comunicação. Me perdoe um instante só. Um, dois, testando. Melhor? Só melhor? Perfeito. Queridos irmãos, eu quero começar com as nossas crianças, então, como nós sempre fazemos, as crianças, elas ouvem a palavra e ilustram para que elas possam compreender da melhor maneira. Pastor, gostaria que você, criança, fizesse a seguinte ilustração hoje, numa folha de papel, a parte de cima da folha de papel, pega a sua folha na diagonal e na parte de cima desenhe a Bíblia. Eu sempre peço para que as crianças desenhem ou a Bíblia ou a cruz, alguma coisa que lhes ajude a pensar nas coisas eternas, na palavra eterna de Deus. Então, na parte de cima, desenhem a Bíblia. Na parte de baixo da folha, eu gostaria que vocês fizessem 3 desenhos, que vocês devem estar muito habituados por conta dos tempos modernos que estamos vivendo. O primeiro desenho embaixo seria uma espécie de joinha, um sim, aquele que a gente coloca lá no WhatsApp quando a gente está concordando com alguma coisa. E a gente só coloca aquela mãozinha, dedo para cima, polegar para cima, um ok, tá? Um outro desenho que o pastor gostaria que vocês fizessem é outro emoji de WhatsApp também, são as 2 mãozinhas postas, que a gente diz quando alguém pergunta ou pede, orem por isso, a gente coloca as mãozinhas. É importante falar aos adultos que a gente não pode dar calote de oração. Se a gente coloca a mãozinha, a gente deve orar, tá bom? Eu imagino que as crianças, quando veem a mãozinha, elas imaginam que alguém realmente está orando, tá? É o segundo desenho. E o terceiro desenho, hoje eu estou exigindo bastante das crianças, eu acho, gostaria que vocês colocassem aquele dedo, o dedo indicador para cima,
Sabe, é quando a gente faz alguma coisa e quer chamar a atenção, lá no WhatsApp mesmo, a gente quer dizer, ó, veja essa mensagem que eu escrevi, a de cima, entendeu? Então, crianças, vamos recapitular, porque nós estamos, quero muito que vocês gravem uma coisa, que a Bíblia que vocês desenharam em cima, é alguma coisa que a gente, sabe, que a gente diz, ok, é isso aí, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Gostaria muito que vocês fizessem aquele desenho das duas mãozinhas postas como quem está orando, porque a Bíblia ensina a orar. Aliás, é o terceiro desenho, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Será que as nossas crianças guardam isso na sua mente para fazerem essa ilustração, obviamente de maneira bonita como sempre, colorida como sempre, mas o objetivo deste pastor é que você tenha neste desenho uma ideia fundamental. A Bíblia é o centro. A Bíblia, ela é uma instrução positiva de vida. A Bíblia é também aquela que nos ensina a orar. E a Bíblia é a verdade. Se as nossas crianças guardarem essa ilustração, talvez, possivelmente, todas as vezes que elas olharem para as Escrituras, elas não olharão para as Escrituras como um livro qualquer, como mais um livro, mas elas reagirão a este livro. A Bíblia exige de nós uma reação. A Bíblia propõe coisas e nós dizemos se ok, é isso, ou se não. A Bíblia nos manda orar e ok, nós oramos, ou não. A Bíblia é a verdade e nós dizemos, olha, preste atenção, essa aqui é a verdade da minha vida, ou não, ou eu vivo em meio às mentiras, né? A Bíblia propõe coisas a nós. A essa altura eu já estou conversando com os adultos também, e acho que essa ilustração para as crianças, de proposta didática, também pode nos ajudar, porque de certa forma, há uma criança dentro de nós também, que gosta de compreender coisas simples, necessita de coisas simples. A Bíblia é um livro simples, meus irmãos, ela não é o livro mais complicado do mundo, como muita gente acha. A Bíblia é o livro da vida. Aliás, é da Bíblia que vem essa ilustração aqui, ou essa história, essa passagem de Tiago, capítulo 5, dos versículos 12 a 20. Você deve ter percebido, são as últimas palavras de Tiago. Como nós pregamos expositivamente, então significa que aqui na Igreja da Lapa nós já estudamos todo o livro de Tiago. Se você não pôde acompanhar, perdeu alguma coisa em relação a isso, as nossas pregações estão todas nas nossas plataformas digitais. E nós temos toda a exposição, então, da carta de Tiago lá. Você pode acompanhar se você quiser. A minha ênfase hoje é essa palavra aqui que só adulto entende. Eu tenho certeza que criança teria alguma dificuldade a entender isso, né? A prioridade urgente da piedade. Até para nós adultos, a gente pensa, o que essa frase quer dizer? O que será que essa frase está propondo? Por que piedade é uma prioridade urgente? Por que será, né? Essa passagem nos mostra três coisas aqui, e é sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre confiança, confiabilidade, eu vou falar sobre fé, e vou falar sobre verdade, confiança, fé e verdade. E quero começar fazendo 3 perguntas. Minhas perguntas normalmente são incisivas e elas têm de alguma maneira o objetivo de nos levar a pensar. Meus irmãos, será que a gente está cumprindo os acordos a que nos propomos? Será que nós estamos cumprindo os acordos que nos propomos? Por exemplo, acordos dentro de casa, marido e mulher, acordos na criação dos nossos filhos, na relação de pai e mãe para filhos, acordos com a fé, com a igreja que fazemos parte, ou que estamos caminhando há muito tempo, ou que estamos começando agora. Primeira pergunta então, será que a gente está conseguindo cumprir os acordos a que nos propomos? Segunda pergunta, irmãos, será que o testemunho de fé é visível em nós? Será que esse testemunho de fé, sereis minhas testemunhas, tanto aqui, quanto ali, quanto lá, é a passagem de Atos, né, a instrução de como a igreja deveria ser.
Será que a gente tem conseguido dar este testemunho? Eu não estou falando que a gente não queira dar o testemunho. Eu estou falando de clareza. Será que as pessoas que nos conhecem, elas veem Jesus em nós? Será que é um testemunho verdadeiro? Como será que elas pensam que a nossa fé é? Será que elas sabem que nós somos homens de oração? Nós deixamos transparecer? Nós deixamos transparecer que somos guiados pela palavra? As pessoas sabem que nós temos Bíblia e que nós lemos a Bíblia, porque elas só saberão se nós dermos esse testemunho. Se nós não falarmos que oramos e nós não testemunharmos que lemos a Bíblia, elas nos acharão ou poderão pensar que nós somos qualquer coisa, menos um cristão, né? Então é uma pergunta, é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, irmãos, na lida com a verdade, entre verdade e mentira, o que as pessoas veem em nós? As pessoas veem que quando falamos, aquilo é a verdade mesmo? As pessoas têm percebido em nós que nós seguimos uma verdade, um ensino mais profundo do que o ensino secular dos nossos dias? Lembrem-se que uma das revistas de grande circulação nacional, alguns anos atrás, ela estampou sua capa dizendo: o que seria do mundo sem uma mentira? Como as pessoas podem viver sem uma mentirinha? É impossível viver sem mentir. Como as pessoas nos conhecem? Como pessoas de uma palavra só? Como pessoas que cumprem a palavra? Ou elas olham para nós e pensam, ele pode gostar da verdade, mas se ele precisar mentir, ele mentirá. São perguntas que nos ajudam, que nos levam a refletir sobre a nossa caminhada. Tiago era um homem muito prático, vocês conhecem a carta de Tiago, e Tiago não alivia em nada, ele trata da vida humana, e falando da vida humana, ele diz que vida humana vai passar por provação. Ele diz, olha, a origem do pecado é clara, ela está no coração mesmo, o coração produz. Mas também Tiago diz que existe uma palavra, a palavra de Deus, que purifica o homem do seu pecado e que dá ao homem a condição de viver por fé. Tiago fala da origem das contendas e ele diz, eu não me engano, onde dois estiverem, em algum momento as opiniões serão diferentes. Mas opiniões diferentes, conflitos, são necessariamente contendas? Como a gente pode resolver essa questão da falibilidade dos projetos humanos? É a carta de Tiago. Então Tiago vai encaminhando a sua carta ao final, onde o reverendo Alberto leu aqui na nossa liturgia, dizendo que para Deus não há ricos ou pobres. Para Deus existem obedientes a Ele, filhos dele, que Ele orienta e eles andam, e desobedientes. E pessoas que sabem, de alguma forma, que existe uma eternidade, mas vivem como se ela não existisse. E aí nós chegamos a este finalzinho, Tiago então vai arrematar a sua carta, e nesse arremate final é que surge então essa frase, ou essa ideia, a piedade é algo urgente. A piedade cristã é sim algo urgente. Porque piedade é o contrário de impiedade, que tem um significado paralelo de iniquidade. Então, a iniquidade é o oposto da equidade, das coisas certas, das coisas adequadas. A iniquidade é quando a livre vazão da carne, é quando a livre vazão do pensamento se sobrepõe àquilo que é, na verdade, a vontade de Deus para todos nós, a nossa santificação. A piedade faz parte da vida cristã. Piedade não é para alguns só. A piedade, ou a ideia do viver com Deus, para Deus, em Deus, conversando com Deus, amando as suas coisas, reagindo positivamente às coisas dele, é para todos os cristãos, não é só para alguns. É sobre isso então que Tiago finaliza a sua carta, trazendo algumas orientações. E eu vou pontuar então 3 coisas. No versículo 12, se você olhar para o versículo 12, e como é uma passagem curta, a gente consegue ler. O que será que Tiago queria dizer com isso?
Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E eu vou defender então a primeira ideia. O cristão tem que ser alguém confiável. O cristão precisa ser alguém de total confiança, sem compromissos vãos. Essa é uma época em que muitas pessoas, se alguém perguntasse assim, você vem à minha casa hoje no final da tarde? A pessoa diria sim, eu vou. Mas às vezes não ia. E se ela não fosse, ela não era condenada por aquilo, ela não era julgada por aquilo, porque ela não tinha dito, em nome de Deus eu vou. Então cada vez que se colocava o nome de Deus no meio, era como se dissesse, olha não, Deus está nesse acordo aqui, Deus está nessa decisão, Deus é a testemunha confiável da sua palavra. E por causa disso, por causa dessa forma, então, muitas pessoas começaram o seu sim, não precisava ser necessariamente um sim. Se a pessoa dissesse, eu vou na sua casa, isso poderia ser um, talvez eu vá na sua casa. Mas se ela dissesse, em nome de Deus eu vou, aí se ela não fosse, ela seria cobrada. Você disse, você jurou, você colocou Deus nessa história, e aí você não foi. Porque a palavra de Deus, ela reconhece que o homem, na sua caminhada, ele vai tendo comportamentos, ele vai afrouxando leis, ele vai se descomprometendo com uma virtude, como por exemplo a confiança. Então quando o Tiago escreve aqui, ele diz, olha, se você fizer um voto, se você se comprometer, se você der a sua palavra, cumpra. E essa é a ideia então, isso está bastante relacionado com Mateus capítulo 5, se você olhar um pouco atrás, você vai ver que Tiago está falando, na verdade, o que Jesus falou, em Mateus capítulo 5, dos versículos 33 para frente, né? Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Perceba, é um ensino simples o de Tiago, mas é um ensino importante. Se você disser alguma coisa, que aquilo seja. Se você falar sim, comprometa-se com aquilo. E se você falar não, seja fiel a por que você disse não. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto do sim, sim e do não, não? É porque praticamente tudo na nossa vida, meus irmãos, é acordo. Nós fazemos muitos acordos. Por exemplo, o acordo do casamento. Quando a gente firma um acordo com o nosso cônjuge, a gente firma o acordo de estar com ele na pobreza, na riqueza, a gente firma o acordo de um cuidar do outro, de estar com ele no momento das grandes alegrias, de estar com ele no momento das grandes tristezas. Aquilo que nós firmamos, aquele sim que a gente disse um dia, e que muitos de nós dirão no devido tempo, ele é um compromisso formal, é um acordo, ele não pode ser descumprido, porque se ele for descumprido, você começa a ter conflito no casamento, você começa a ter guerra no casamento. Quando alguém falta com a sua palavra, o resultado sempre será muito ruim. É como se um líder de uma grande nação dissesse, eu só estou fazendo exercícios militares de treinamento, eu não quero guerra, eu não vou fazer nada, não se preocupem. Mas em algum outro momento, você começa a ver aquelas máquinas de guerras daquele líder invadindo um país. Perceba o que é o seu sim, sim e o que é um não, não. Você não pode admirar alguém que diz sim e depois diz não ao seu sim. Como você vai lidar? Como você vai se assentar para conversar com alguém que o seu sim é semelhante ao seu não? Então, como você vai viver uma vida conjugal em paz se o sim de uma pessoa num dia é não depois?
Esse é o ponto fundamental que Tiago estava preocupadíssimo. Naquilo que você se comprometer, siga em frente, porque você se comprometeu. Pensem comigo na vida eclesiástica, na vida de fé, na vida cristã. Aquele dia em que nós fomos batizados, se fomos crianças, nossos pais disseram um sim por nós. Se nós fomos batizados e professamos a nossa fé quando fomos adultos, nós dissemos um sim por nós mesmos. Como nós poderemos fazer com que aquele sim que um dia a gente disse se desvaneça e surja um não na frente? Como? Se um dia nós firmamos, olha, eu vou viver para o Senhor. Enquanto essa igreja estiver dentro dos princípios do Senhor, eu vou viver dentro dessa igreja e vou ser fiel. Como nós em determinado momento vamos nos esquecer disso? Qual a razão? Qual o motivo? Como nós vamos negar a nós mesmos, a nossa palavra? Tiago estava vendo pessoas que disseram sim, mas que em determinado momento o seu sim se tornou um não. Ou não, isso eu não quero, isso eu não faço, assim eu não aceito, assim eu não concordo. E é por causa disso que Tiago termina o seu livro dizendo: como é que nós estamos nos nossos acordos? Como é que nós estamos no nosso acordo familiar? Como é que nós estamos no nosso acordo eclesiástico? Como é que nós estamos nos nossos acordos firmados de compra e venda? Como? A gente precisa voltar a um princípio bíblico. Piedade é fazer o que é certo. Por isso, a prioridade urgente da piedade. Piedade é fazer o que é certo. É cumprir os votos feitos. É não jurar em nome, trazer Deus para uma conversa e depois se esquecer. Eu disse isso na nossa aula de escola bíblica dominical, agora nessa semana passada ou retrasada. Nós somos o que somos hoje, porque um dia Deus nos transformou e nos deu entendimento para que nós afirmássemos, fizéssemos a nossa profissão de fé. Por que é que eu e você somos homens e mulheres que pagam as suas contas? Não é porque se não pagar a gente vai para o SPC, é porque é certo pagar. Por que é que nós vivemos dentro de casa de maneira monogâmica, que não temos amantes, não temos relacionamentos externos com outras pessoas? Porque nós fizemos o compromisso com o nosso cônjuge. Não é porque se descobrir vamos perder coisas, é porque nós temos um acordo. Por que é que nós ensinamos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, sabendo que mesmo quando eles ficarem velhos, não vão se desviar? Porque é o acordo que nós fizemos com o Senhor. É o acordo da nossa vida. E o que nós vivemos com Deus, nós também queremos que os nossos filhos vivam. É por isso, por essas coisas, e com essas coisas que Tiago estava preocupado. Pessoas de frivolidade no compromisso, pessoas que dizem, sim, conte comigo, eu farei isso, e depois descumprem, negam, precisam ser repreendidas pela palavra. Então Tiago está assim, repreendendo aqueles que falavam mais do que pensavam. Pensar antes, mas assim que falar é isso, então é, porque você disse que é. É claro que às vezes nós tomamos decisões erradas, mas é justamente a palavra que nos ajuda nisso. O nosso sim, ele precisa estar em consonância com a palavra. Ele não pode ser o sim da minha vontade, ele precisa ser o sim, é isso que o Senhor requer de mim. Então essa é a primeira coisa, acordos e compromissos. Acordos e compromissos. Vamos revisitar nossos acordos e compromissos, querida Igreja Presbiteriana da Lapa. Como estão os nossos acordos com o Deus da vida, o Deus que nos deu a vida? Como estão os nossos compromissos que nós firmamos com Ele? Revisite estes acordos e, se preciso, volte no tempo para rememorar seus compromissos. Hoje pela manhã, enquanto estávamos aqui no nosso gabinete, estávamos eu e o presbítero Alexandre conversando um pouco, entrou o presbítero Hernani. E ele conversou um pouquinho conosco, ele tem 85 anos, e viveu aqui a sua vida inteira, 3 mandatos de presbítero, 3 mandatos de junta diaconal, e ele disse no final, olha, eu até moro perto de uma outra igreja, ele mora perto da igreja de Vila Pompeia, do Wagner, que é nosso irmão querido aqui, é o pastor lá, mas ele vem à igreja da Lapa há 48 anos, 47 ou 48 anos. Um dia ele fez um acordo com Deus de viver, de educar seus filhos, com sua família, de se dispor a ser um líder na igreja, e o fez.
E chega um dia que é hora de passar o bastão e de dizer, outros mais novos, toquem isso, que é importante. Mas ainda assim, o seu compromisso, o seu voto, o seu acordo de vida com Deus continua. Veja a importância disso. Nós temos muitos outros casos aqui. Cito hoje o presbítero Hernani, mas poderia citar muitos outros, Dona Amélia, Dona Madalena, presbíteros que passaram por aqui, presbítero Ângelo e tantos outros irmãos. Vejam o que é, vocês que são mais novos, vejam que palavra é essa que se firmou e que se está cumprindo. Eu sei que os tempos mudam, mas os mais novos aprendem muito com os mais velhos, se tiverem um bom ouvido, se tiverem a mente disposta a aprender. Uma outra coisa que o texto parece falar, e é muito importante, é o texto maior aqui, dos versículos 13 ao 18. Os versículos 13 a 18, meus irmãos, falam de tantas coisas, eu vou precisar resumir. Mas eles falam, por exemplo, que na hora do sofrimento, e todos sofrem, a oração é o primeiro remédio para o sofrimento. Na hora das doenças, das enfermidades, da perda do emprego, na hora do distanciamento, na hora do litígio, a oração é o primeiro remédio. Na hora da alegria, é o louvor. Na hora da alegria não tem jeito, é o louvor. E eu separei algumas coisas aqui que são tão interessantes. Eu fui pesquisar um pouco sobre o louvor da igreja primitiva. Então veja só, na igreja primitiva, o louvor foi testemunhado por não crentes. A alegria cristã foi testemunhada por um homem chamado Plínio, que era governador de Bitínia. E ele escreve ao imperador Trajano, imperador romano, em 111 depois de Cristo, para informar o imperador que uma seita estava se reunindo, chamada de seita dos cristãos. E então, abre aspas, Plínio escreve na sua carta, eles têm o hábito de se reunirem em um determinado dia, que é o domingo, normalmente antes que haja luz, e então eles cantam alto, hinos a Cristo, como se este fosse Deus. Governador romano, o que veio para ele, governando com mão de ferro todo aquele lugar? Que uma seita, que chamavam de cristãos, cantavam alto, dizendo que Cristo era Deus. Ele estranha e remete isso ao imperador Trajano. A igreja sempre testemunhou, a igreja sempre cantou ao Senhor, a igreja sempre louvou ao Senhor. John Bunyan, que escreveu aquele livro O Peregrino, que muitos de nós talvez tenham lido, eu o li e acho interessante. Num determinado momento, John Bunyan viu 4 mulheres conversando sentadas ao sol. E lá no livro, John Bunyan diz assim, pareceu-me que falavam como se a alegria as fizesse falar. Sabe quando alguém fala quase cantando, misturando falar e rir, de tão alegre e feliz que ele está? É disso que Tiago está falando. Tiago está dizendo, olha, tem horas de sofrimento? Tem. Oração. Tem horas de doença? Tem. Oração. Usar a medicação adequada, a ação adequada. Nessa época o óleo funcionava muito como uma medicação. Não era uma coisa mística o óleo. Era como um remédio para enfermidades que eram possíveis. Chamavam os líderes das igrejas para orar com as pessoas, porque verdadeiramente era um momento de sofrimento. Na hora do sofrimento, na hora da doença, intercessão, oração e ação. Na hora da alegria, louvor, canto. É assim que a igreja vivia. Essa é a igreja primitiva. Na hora dos pecados, porque a igreja comete pecados, todos nós cometemos pecados. Na hora dos pecados, confissão. Vejam como Tiago é muito prático. Tiago está narrando a vida comum. Se você está em sofrimento, não pode deixar de orar, porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz, orar muito, orai sem cessar. Quando nós temos a ideia da igreja feliz cantando louvores, sempre será um testemunho ao mundo, quando a igreja canta com entusiasmo os grandes feitos de Deus. Mas quando a igreja peca, ela precisa confessar,
Reverendo Alberto disse aqui numa entrelinha: irmãos, vamos confessar os nossos pecados, porque Deus perdoa o pecador arrependido. Agora eu te pergunto, por que é que Deus tem que perdoar o pecador que não se arrepende? Se nem ele se arrepende, como ele vai querer exigir de Deus? Se ele não acha aquilo ruim, se ele não acha aquilo mal, se ele não acha que aquilo ofende a Deus, por que é que Deus tem que aliviar alguém que está agredindo a santidade de Deus e nem liga para isso? Tenha certeza, Deus perdoa pecadores que se arrependem, pecadores que confessam seu pecado. E é isso que Tiago estava preocupado, orientando a igreja, para que a igreja fosse, então, que ela confessasse e que ela reconhecesse, compreendesse o poder da oração. E vem a última parte, então, nos versículos 19 e 20, que também são partes lindíssimas, né? Versículo 19 e 20, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Deixa eu conversar com as crianças aqui para elas não se perderem na caminhada. Crianças, até aqui o pastor quis dizer que existe uma palavra, que existe uma Bíblia, e que quando nós fizemos um compromisso de andarmos sobre ela, nós dissemos sim à palavra de Deus, assim como dissemos sim a muitos outros acordos que fizemos. Nós demos um positivo, é por isso que o pastor pediu que vocês fizessem esse positivo lá, para o que a palavra de Deus manda. Quando a palavra de Deus diz orai sem cessar, nós juntamos as nossas mãos, crianças. Os seus pais oram a Deus, seus pais oram por vocês, seus pais intercedem por vocês, eles entendem que a oração realmente tem poder, a oração, ela abre as chaves da eternidade, assim como um dia um profeta lá no Antigo Testamento, crianças, Elias, orou e Deus ouviu a sua oração. Os seus pais, crianças, creem em Deus como Elias creu, e é porque eles creem em Deus que eles oram. É por isso, crianças, que vocês veem os seus pais orando. É por isso que vocês sabem que os seus pais oram todos os dias. É por isso, crianças, por isso eles estão de mãos postas ao Senhor. Agora tem uma última coisa, importante também, crianças. Quando Tiago escreveu para a igreja dele, lá há 20 anos atrás, ele também falou que a verdade é um valor que não pode ser negociado jamais. Por isso o crente, o cristão, se ele deve ser um cristão confiável, se ele deve ser um cristão que vive pela fé, ele também deve ser um cristão verdadeiro. Então são as 3 ideias que eu gostaria que nós adultos pensássemos. A prioridade urgente da piedade, ela se mostra assim, quando nós somos pessoas confiáveis, quando nós somos pessoas que vivem pela fé, quando nós somos verdadeiramente cristãos, quando nós não somos cristãos falsos, mas quando nós somos cristãos verdadeiros. É por isso que o texto mostra uma coisa fundamental. Ele diz assim, que é possível que alguém se desvie da verdade. É possível. O que é a verdade? Um dia um líder romano perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse na oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo disse, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, cingindo-vos com o cinto da verdade, lá na armadura do cristão. O que é a verdade? Como se vive para com a verdade? Como nós cristãos reagimos à verdade? Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que a verdade deve ser amada. A verdade deve ser amada, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses.
A verdade salva, meus irmãos. Ela deve ser amada porque ela salva. A verdade deve ser obedecida. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse assim: vocês corriam bem, mas quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Verdade deve ser obedecida, a verdade deve ser mostrada na vida. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a todo o homem, a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A verdade é algo que deve ser dita em amor. Paulo escreveu aos Efésios: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vejam a importância da verdade. A verdade, ela é manifestada numa vida de amor. Quando João, em uma de suas cartas, escreveu, ele disse assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Irmãos, eu poderia ficar citando 5, 10, 20, 30 textos sobre a verdade. A verdade é algo que não pode estar na nossa cabeça só. A verdade tem que ser vivida. A verdade vivida chama outras pessoas para essa vida. Por isso o texto diz: se alguém se desviar da verdade, então corrija, então fale, então testemunhe, converta. Eu sei que a palavra converter aqui, a gente logo diria, só Deus pode converter, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como serão corrigidos se não há alguém que diga: este é o caminho, anda nele, você está fora do caminho? Como? Você não acha que às vezes nós temos medo de falar a verdade? Mas Tiago não tinha, por conta do valor dela, da importância dela. Ele mesmo diz: saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aquele que for trazido de um caminho errado, como diz o texto, aquele que for trazido para a conversão, como diz o texto, esse será salvo e terá paz. Os pecados dele serão cobertos pelo sacrifício de Jesus. Por isso o salmista disse lá atrás, no Salmo 119, versículos 114 e 115, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se nós somos homens e mulheres da palavra, se nós somos homens e mulheres da verdade, nós sempre seremos uma lâmpada acesa para que pessoas olhem o caminho em que elas devem andar. É por isso, crianças, que o pastor pediu que vocês fizessem aquele dedinho para cima, como quem diz: essa é a lâmpada, essa é a palavra, esse desenho, essa Bíblia que vocês fizeram, é ela que deve ser ouvida. Eu concluo então, meus irmãos, dizendo e retomando apenas: cristão tem que ser confiável, cristão tem que ser homem de uma palavra só. Nós não podemos passar uma mensagem equivocada da verdade. Só existe uma verdade, ela é Jesus. Quando nós dizemos sim a Jesus, até a morte. Quando nós dizemos sim aos nossos acordos, até a morte. O cristão precisa ser um homem de palavra. O cristão precisa viver por fé. Quando ele está sofrendo, ele ora. Quando ele está feliz, ele canta. Quando ele está doente, ele procura o auxílio adequado. Por isso é muito estranho nos dias atuais nós termos cristãos verdadeiros que negam auxílios de Deus. Auxílios a enfermidades muitas vezes, vacinas, muito estranho mesmo. Confusão provavelmente de mente mesmo. É muito estranho. E os cristãos verdadeiros precisam mostrar isso ao mundo. Mostrar que é isso que Tiago diz. Tiago nos ensina a viver uma fé verdadeira, uma fé viva, não uma fé psicodélica, uma fé mística, não crendo no nada, mas crendo no Deus verdadeiro, que age de maneira ordinária e de maneira extraordinária. Deus age de maneira extraordinária? Sim, várias vezes. Deus age de maneira ordinária? Quase sempre, quase sempre. Nós não vivemos pelo extraordinário,
Nós vivemos pela ordem de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor de verdade. Isso é fé. A gente olha para frente na certeza de que Ele nos trouxe até aqui. Aquele que nos trouxe até aqui é o que nos conduz para o caminho. E por fim, o cristão não pode abrigar verdade e mentira nas suas palavras. E se você perceber alguém se desviando da verdade, é uma obrigação nossa levar a verdade. Todas as vezes que alguém se desvia da verdade, segue uma mentira. Quem é o pai da mentira? Todas as vezes que nós vemos alguém se desviando da palavra de Deus, da única verdade que existe, a verdade que salva, é alguém que passou a ouvir a mensagem de Satanás. Você não vai ficar feliz de saber que um filho seu está ouvindo a mensagem de Satanás. Você não vai ficar em paz de saber que o seu marido, a sua esposa, está ouvindo a mensagem de Satanás, está ouvindo a voz do mundo, está ouvindo a voz da carne e não está ouvindo a voz do Senhor. Você não vai conseguir dormir em paz, sabendo que aquele que você ama, que aquela que você ama, tomou um caminho rumo ao inferno. Você não vai ter paz com isso, vai? Então, só tem um jeito de romper isso, é com a verdade. É falando a palavra da verdade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, então, de maneira aplicativa, a pensar nos nossos acordos e cumprir. Quais acordos fizemos, meus irmãos? Vamos cumprir? O testemunho que nós estamos dando é um testemunho vivo. Se nós decidimos falar a verdade, não pode mais haver mentira na nossa boca. Não pode. Não pode dizer a carne é fraca, por isso eu minto. Não pode. Mentira, muitas vezes, não é só uma palavra expressa, é uma verdade escondida. Algumas pessoas mentem, não objetivamente ou ativamente, mas mentem passivamente, passando uma ideia de que são alguma coisa e não são, escondendo uma verdade que deveria ser revelada. 3 aplicações muito fundamentais para nós. Acordos devem ser cumpridos, o nosso testemunho deve ser um testemunho de fé, e nós precisamos viver a verdade na prática. Que Deus nos ajude nisso. Oremos, fechemos nossos olhos. Santo e eterno Deus, nada mais prático do que a carta de Tiago, nada mais presente para os nossos dias do que ensinos que nos levam a refletir sobre a vida que estamos vivendo. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos. Se porventura estivermos descumprindo acordos firmados, seja no âmbito familiar, seja no âmbito eclesiástico, seja no âmbito de relacionamentos profissionais, dá-nos a humildade, Senhor, de repensar e cumprir os acordos firmados. Se porventura o nosso testemunho não está sendo um testemunho declarado, um testemunho claro, ajuda-nos a viver como os mártires do nosso tempo. Senhor, se porventura a verdade é algo que está em nós, mas está misturada com mentiras, com omissões, com enganos, com esconder coisas reais e até mesmo com o perder pessoas amadas, dá-nos, Senhor, a coragem de sermos verdadeiros. Dá coragem à Igreja Presbiteriana Lapa para que ela pregue, para que nós preguemos aquilo que nós cremos por verdade. Senhor, essa é uma coragem que vem de Ti, mas nós sabemos a Tua orientação para a Igreja nos tempos como os nossos. Coragem faz parte da Tua orientação. Nós oramos assim, agradecidos pelo que o Senhor pode fazer por nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.